O Código Esquecido. 15 proibições na Bíblia que você faz todos os dias. Não matar. Não roubar. Honrar pai e mãe. Os 10 mandamentos são a base moral de bilhões de pessoas. São as grandes manchetes da lei divina. Mas a Bíblia é um livro de detalhes. E, nas entrelinhas de seus textos mais antigos, existe um código de conduta muito mais extenso, detalhado e, para nós, surpreendente. São leis que governam o que vestimos, o que comemos, como cultivamos nossa terra e até como nos comportamos em uma briga. Regras que por séculos definiram a identidade de um povo, mas que hoje foram quase que completamente esquecidas pela maioria. Hoje vamos abrir os livros de Levítico, Deuteronômio e Provérbios para redescobrir o Código Esquecido. Vamos listar as proibições da Bíblia que quase todo mundo, sem saber, quebra regularmente. E, ao final, vamos responder a grande questão: por que essas leis existiram e qual o seu lugar no mundo de hoje? Esta é uma auditoria espiritual. E você pode se surpreender com o resultado. Se você está curioso para saber se o seu guarda-roupa, sua dieta ou até mesmo seus amigos estão de acordo com as leis bíblicas, deixe o seu like para começar esta investigação em sua própria vida e inscreva-se no canal Entre Fé e Fé para continuarmos a decifrar os códigos da história e da fé. O Código de Conduta Pessoal. Nossa investigação começa com a sua aparência e as suas palavras. Número 1. Cortar o cabelo e a barba. Levítico 19, 27 é direto. Não corte o cabelo nas laterais da cabeça, nem corte as pontas da barba. Essa não era uma regra de moda, mas de identidade. Muitos cultos pagãos vizinhos raspavam a cabeça e a barba em rituais para seus deuses. Essa lei era uma forma de se distinguir visualmente, marcando-os como um povo separado para um Deus diferente. Número 2. Fazer tatuagens. Hoje, uma forma de arte, mas em Levítico 19, 28, a ordem é clara. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. O contexto, novamente, é a chave. A proibição estava diretamente ligada a rituais pagãos de luto, onde as pessoas se cortavam e se marcavam para se comunicar com os mortos ou apaziguar outras divindades. Número 3. Usar roupas rasgadas. Jeans rasgados. Pode parecer uma zoeira, mas a proibição é real. Levítico 10, 6, em um contexto sacerdotal, ordena: não rasgue suas roupas, ou você morrerá. Rasgar as vestes era um sinal tradicional de luto extremo ou desespero. A lei, especialmente para os sacerdotes, era um camado para manter a compostura e a santidade, evitando demonstrações de luto pagãos ou excessivas. Número 4. Mulheres se vestirem com ostentação. Em 1 Timóteo 2,9, o apóstolo Paulo aconselha: quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e propriedade, adornando-se não com penteados elaborados, ou ouro, ou pérolas, ou roupas caras. O objetivo não era proibir a beleza, mas combater a vaidade, a competição e a exibição de riqueza que poderiam criar divisão dentro da comunidade da igreja. O Código de Relacionamentos Sociais. As leis também governavam intensamente como as pessoas deveriam interagir. Número 5. Fofocar. A fofoca não era vista como um passatempo inofensivo, mas como um veneno social. Salmo 101:5 é severo: aquele que caluniar o próximo em segredo, eu o calarei. Provérbios 12, 13 acrescenta: o que anda mexericando descobre o segredo, mas o fiel de espírito o oculta. Número 6. Buscar a vingança. A retaliação pessoal era proibida. 1 Tessalonicenses 5,15 diz que cuidado para que ninguém retribua mal com mal.
A justiça, especialmente a vingança, era prerrogativa de Deus, não dos homens. Isso forçava a comunidade a depender de sistemas legais e, em última análise, da soberania divina. Número 7. Sair com pessoas que comem ou bebem demais. A Bíblia não proíbe comer ou beber, mas adverte contra as más influências e os excessos. Provérbios 23:20 diz: Não se junte aos que bebem muito vinho ou se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões empobrecem. Número 8. Ajudar seu marido em uma briga de forma específica. Essa talvez seja a lei mais estranha. Deuteronômio 25:11 e 12 afirma que, se a esposa de um homem, para ajudá-lo em uma briga, agarrar as partes íntimas de seu oponente, a sua mão deve ser cortada. O princípio por trás disso, embora chocante para nós, era a proteção da linhagem. Um ataque dessa natureza ameaçava a capacidade de um homem ter filhos, um dos valores mais sagrados daquela cultura, o código de pureza e separação. Muitas leis do Antigo Testamento eram lições objetivas sobre ordem e santidade. Número 10. Misturar tecidos, sementes ou animais. Levítico 19:19 proíbe usar roupas de lã e linho misturados, plantar 2 tipos de semente no mesmo campo ou cruzar diferentes tipos de animais. O princípio era ensinar a Israel sobre a ordem da criação. Deus criou o mundo com distinções, e manter essas separações na vida diária era uma forma de honrar a ordem do Criador. Número 11. Comer porco e frutos do mar. As famosas leis dietéticas. Levítico 11 proíbe o consumo de porco, camarão, lagosta, caranguejo e qualquer criatura do mar sem barbatanas e escamas. Essas regras, conhecidas como kashrut, não eram apenas sobre higiene, mas serviam como um lembrete constante, a cada menção, da identidade única de Israel como um povo separado e santo. O código de adoração e fé. Finalmente, as regras que governavam a relação direta com o sagrado. Número 11. Adivinhar o futuro. Consultar médiuns, videntes ou espíritas era estritamente proibido. Levítico 19:31 adverte: Não recorra a médiuns, pois você será contaminado por eles. Para Israel, buscar orientação em qualquer outra fonte que não fosse o próprio Deus era um ato de idolatria e traição. Número 12. Homens e mulheres cobrirem ou não a cabeça. Em 1 Coríntios 11, Paulo instrui que os homens orem com a cabeça descoberta e as mulheres com a cabeça coberta. Esta regra, profundamente cultural, estava ligada a noções de honra, autoridade e modéstia no mundo greco-romano, e é uma das passagens mais debatidas hoje sobre sua aplicabilidade. Número 13. Mulheres falarem na igreja. A ordem de 1 aos Coríntios 14 para que as mulheres fiquem caladas na igreja é outra regra altamente controversa. Teólogos debatem se esta foi uma regra universal ou uma instrução específica para corrigir a desordem na igreja de Corinto, dado que Paulo reconhece mulheres em posições de liderança em outras partes. Número 14. Pedir o divórcio. Jesus aborda o divórcio de forma muito rigorosa. Em Marcos 10, ele diz: Quem se divorciar de sua esposa e casar com outra, comete adultério. Embora o Antigo Testamento permitisse o divórcio sob certas condições, Jesus o enquadra como uma violação do ideal original de Deus para o casamento. Número 15. Amaldiçoar seus pais. Honrar os pais era um dos 10 mandamentos, e a violação era tratada com a máxima seriedade. Êxodo 21:17 afirma: Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe deve ser morto. Isso refletia a importância da estrutura familiar como a base da sociedade. Então, se você usa uma camisa de algodão poliéster, comeu camarão na semana passada e fez a barba esta manhã, você está em problemas?
Aqui é onde a teologia cristã oferece uma nova perspectiva. Ela divide essas leis em 3 tipos: civis, para governar Israel; cerimoniais, sobre rituais e pureza; e morais, que refletem o caráter eterno de Deus. Para os cristãos, com a vinda de Jesus, as leis civis e cerimoniais que serviam para separar e preparar Israel foram cumpridas. O apóstolo Paulo diz que essas regras eram como um tutor para nos levar a Cristo. Elas não são mais um caminho para a salvação. No entanto, elas permanecem no texto como um artefato histórico e espiritual fascinante. Elas nos mostram o quão radicalmente diferente era o mundo antigo e o quão a sério Deus levava a santidade. E nos convidam a fazer uma pergunta mais profunda. Para além da letra da lei, qual é o princípio de honra, pureza e amor que ela estava tentando nos ensinar? E é nessa busca por significado que nos encontramos entre a fé e a fé.